vocês têm que confiar no que vocês plantaram até agora, porque vai ser com eles. Então se orienta, se pega na mão muitas vezes, mas a escolha, o livre-arbítrio está nas mãos da gente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, o que estamos fazendo com esta vida, com este presente que Deus deu pra gente. Eu sempre gosto de me apresentar para vocês como um espírito em constante mudanças, porque às vezes a ideia que a gente tem que o palestrante sabe mais que a gente distancia a gente do palestrante. E aqui a gente está na mesma viagem. A diferença é que eu vou trazer para vocês as minhas descobertas, e talvez vocês também tenham as descobertas de vocês e um dia queiram estar aqui também compartilhando, né? E eu espero que as minhas descobertas possam ajudá-los aí de alguma maneira. Então, como é que eu me apresento hoje, né? Eu sou um espírito em constante mudança, sou apaixonada pela vida, tenho a missão de ajudar as pessoas a tornar essa vida mais significativa, mais feliz, mais leve. Sou esposa do Gabriel, que está aqui comigo, mãe das gêmeas, Clara e Alice, que de vez em quando estão por aqui, vocês já devem conhecê-las, né? E sou a autora escolhida pelo Plano Espiritual da primeira série de livros infantis do Brasil, chamada Historinhas do Céu, que são criancinhas que voltam para contar como que é o lado de lá. Eu vou começar com vocês com um trecho da Bíblia, e eu tenho feito isso muito nos meus estudos pessoais e nas minhas palestras, porque este é o livro de todos, independente das religiões. Geralmente a gente vai se basear por aqui. Então eu quero trazer leituras que todos possam entender, porque eu entendo que muitas vezes, gente, numa reunião espírita, não estão somente espíritas aqui, mas pessoas também de outras abordagens. E nós abraçamos, né, todos vocês. Então essa é a linguagem comum que eu acredito que possa ajudar todos nós. Vamos ler então um trecho de Eclesiastes. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Já começa por aí. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: por que tudo acontece comigo? Por que fulano de tal são mais felizes do que eu? Por que eu vivo dessa forma? Por que Deus me escolheu para carregar tanto peso? E Eclesiastes vem contar para a gente que todo mundo atravessa seus desafios. A diferença é que às vezes você está num desafio difícil e talvez a pessoa que está do seu lado está num momento melhor, daqui a pouquinho inverte. Você está num momento melhor, a pessoa está num momento difícil. E a gente vive numa era que só se divulga partes boas, em que há também uma manipulação de informações que você nem sabe mais o que é real e o que não é real. Mas eu vejo, às vezes, as pessoas muito inconformadas com o próprio destino, com a própria vida. E lá está na Bíblia dizendo: é tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. O que ele está falando sobre isso? Nós nascemos e morremos nessa vida várias vezes. Graças a Deus, a Adriana criança não é mais a mesma. Pelas vicissitudes e desafios que Deus me trouxe, hoje eu sou uma adulta diferente. É claro que essa versão também está dentro de mim. Vocês se lembram, né? Daquela boneca russa que a gente vai olhando, que ela vai desde o bebezinho, uma dentro da outra, né? Até chegar no mundo adulto. Nós também temos todas essas versões, mas a gente vai o quê? Sendo desafiado pela vida e evoluindo. Sendo desafiado, evoluindo de novo. Então, tempo de nascer, tempo de morrer. E quando que a gente morre aqui, estando vivo ainda? Quando a gente fica triste, quando a gente se frustra, quando Deus traz às vezes um desafio que você fala: nossa, eu acho que esse aqui eu não vou dar conta. E aí você tem que fazer o quê? Modificar o teu pensamento, a tua vida. Então a gente nasce e morre nessa vida várias vezes. Tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. E esse tempo de arrancar que eu falei para vocês, que é o resultado de tudo aquilo que a gente já plantou. Que é o que o Felipe entrou com o texto aqui hoje. Tempo de matar e tempo de curar. E não é tempo de matar o outro, né, gente?
é de matar muitas vezes certos sonhos que não fazem mais sentido, certas ideias, certas companhias que a gente já não aguenta mais, já não se sente bem. E não é matar no sentido, né, literal, é figurado, é simbólico. Então, se eu tenho um estilo de vida que eu bebo muito, eu vou matar esse estilo de vida. Eu não vou mais fazer isso. Se eu tenho um grupo que me leva a me drogar, eu vou matar esse convívio, ou seja, eu não vou mais estar ali com eles. Então, não é que Deus está pedindo para a gente matar, Deus está pedindo para a gente rever o que a gente está fazendo com a nossa vida. Né? Tempo também, gente, de curar. Às vezes é hora também de a gente ir lá e abraçar o outro, abraçar a nossa própria saúde. Tempo de derrubar, tempo de construir. A gente não fica, nem nada da natureza, nenhuma plantinha fica florescendo o ano inteiro. Aquela mesma florzinha que brotou agora, ela vai morrer. Então, tem momentos da nossa vida que a gente derruba tudo, muda tudo. Que se fosse uma reforma mesmo na nossa vida, para depois construir, edificar algo novo. Tanto que quando o paciente chega para mim e fala, eu estou em crise, eu sempre falo para ele, não te assusta, porque crise todo mundo vai viver. Com a diferença que você está aqui para entender a sua crise e sair melhor dela, ser mais forte dessa crise. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, que são aqueles momentos que a gente fica em prantos mesmo, achar que não tem saída. E tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de arrancá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Que é o que os pais e adolescentes falam para mim, mas Adriana, eu tento abraçar meu filho, ele não quer, eu digo, respeite. Ele está aprendendo, né? Quem é ele, quem é você, com o tempo ele vem te abraçar de novo, são tempos. Tem tempos que a gente adulto também fica assim. Tempo de procurar e tempo de desistir. Até às vezes de algumas amizades, porque eu sempre falo para vocês que a gente tem o nosso caminho da vida, né? E nesse caminho pessoas vão se aproximando, às vezes distanciando, não é por falta de amor, mas cada um às vezes está num momento evolutivo diferente. Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Pensa se todo mundo aqui só guardasse tudo o que já adquiriu na própria vida até o fim, gente. Vocês já ouviram falar naqueles acumuladores? Chega no momento que você não entra mais na casa do acumulador porque não tem espaço. Então como é que a gente quer ter tudo, não quer perder nada? Deus é tão sábio que Ele fala, eu vou te tirar algumas coisas para você ter espaço para você poder crescer e viver melhor. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que Eclesiastes traz para nós? Que a vida é esse desafio constante todos os dias. É para mim, é para vocês. E quando a gente vê naqueles bons tempos, né, gente, que é o tempo de colher, de curar, de abraçar, de sorrir, aproveitem esse tempo, porque passa. E quando tiver no tempo de prantos e desafios e dificuldades que você fala assim, eu acho que eu não vou conseguir, lembre, ele vai passar também. E eu acho que ao mesmo tempo que é assustadora essa ideia, porque as coisas boas também passam, ela é muito esperançosa, porque nos faz entender que Deus vai dar a força para o próximo passo, enquanto a gente estiver vivo. Agora vamos para os Salmos. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Eu nunca vi um trecho da Bíblia tão atual quanto este. E que eu vejo as pessoas deturpando suas prioridades, colocando muitas vezes o seu próprio trabalho acima de tudo.
acima do convívio com os filhos, acima da própria saúde, dizendo assim para mim, eu não tenho nem tempo de ir no médico. E se vai para um ponto em que se acumula tanto que não sabe nem quem vai ficar com ela, porque a única coisa que permanece nessa vida, a única força que permanece nessa vida é Deus, é o nosso planeta, porque nós vamos. E aí a gente trata desse dia a dia como se ele não fosse nada, ele é muito. Até para eu estar aqui com vocês hoje já foi um milagre de Deus. No início da semana eu entrei em contato com o Polis e falei assim, Polis do céu, porque eu estava gripada na outra semana, eu falei, eu não estou me curando ainda, o que eu vou fazer, né? Aí depois que eu falei com o Polis, não sei, no meu coração eu senti, não, mas eu preciso ir com fé que eu vou melhorar. Daí botei meu marido de backup, vocês nem sabem que se não fosse eu estaria ele aqui hoje. E esperei para ver como Deus me guiaria e como meu corpo reagiria. E eu me curei. E esse foi um dos desafios, diante de tantos que a gente pode ter. E não é lindo ver que Deus, as forças espirituais, todo o meu sistema imunológico lutou tanto para que eu estivesse aqui. E como é que a gente trata disso como se isso não fosse nada? É lindo. Deus deu um corpo para a gente extremamente inteligente. E o que eu vejo hoje? A gente se esquecendo, né, do fim e vivendo hoje como se a gente fosse eterno. Então eu vejo muita gente nos seus excessos, né, e hoje está na moda você ser workaholic, né, que é viciado em trabalho. E essas pessoas não cuidando desta morada chamada corpo, que Deus deu para a gente poder chegar no envelhecimento. E quando chega lá, se chega lá, chega de que jeito? Como estamos cuidando deste corpo que Deus nos deu, dessa morada? E aí reclamamos, estou com tal e tal doença, aconteceu isso aqui comigo, tal. Deus esqueceu de mim. Eu sempre digo, Deus não esquece nenhum dos seus filhos, nenhum. A questão é o que você está fazendo com o que Ele te entregou para o teu corpo. E o nosso corpo, ele não entende viver em estresse absurdo, não entende a gente ser viciado em adrenalina. E é tipo uma máquina que vai arriando com o tempo. Se a gente não se lembra desse início de Salmos, que é: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou, a gente se sente tão potente, tão forte, que ninguém derruba a gente. E aí vem o nosso corpo e fala assim: eu vou te mandar um sintoma hoje de presente. E a gente fica muito bravo, né? Porque ele quer continuar fazendo tudo igual. Mas é o corpo pedindo para você negociando ou não comigo, eu vou te fazer dormir hoje. Você negociando ou não comigo, eu vou te fazer descansar. Hoje você não vai para o seu trabalho, hoje você vai ser obrigado a tomar mais chá, mais água, comer mais salada, apreciar a fruta, olhar para o céu. Que são os limites que Deus vai colocando, que a vida vai colocando, para a gente não fazer de qualquer jeito. E não é castigo, é oportunidade. Né? Então, quando Deus está falando, né, aqui em Salmos Deus está falando da questão do limite da nossa vida, é sobre isso que Ele está falando. Faça um bom uso, né, deste corpo, deste tempo. Eclesiastes novamente: gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Nós estamos aqui no gerações vêm, gerações vão. E acreditamos, muitas vezes, que nós somos várias dessas versões, inclusive. Ora escravizamos, ora fomos escravizados. Ora matamos, ora fomos mortos. E aqui, neste planeta Terra, nenhum de nós é santo. Nenhum. Todos em seu próprio desenvolvimento. O que eu penso que faz diferença é a nossa consciência sobre isso e o lugar também que a gente se coloca diante da vida. Eu estava assistindo ontem, eu gosto muito de ouvir o Chico Xavier, e hoje a gente tem essa oportunidade maravilhosa de olhar no YouTube e encontrar ele por lá, né, gente?
E ele estava conversando com um jornalista. Não sei se vocês já viram esse trecho de uma das entrevistas do Chico, que o jornalista começa a desafiar ele. E o jornalista diz assim para ele: mas você me disse que você não tem formação nenhuma, que você só tem até 4ª série. O que te faz falar da forma como você fala? Eu não acredito nas suas obras. Eu acredito que você traz do seu inconsciente todas essas informações e escreve esses livros. E era impressionante ver a reação do Chico, gente. Ele ouvia pacientemente o jornalista detonando ele. Detonando. Depois o jornalista passa a voz para o Chico. E o Chico diz assim: realmente eu tive muita oportunidade, porque a convivência com o espírito de Emmanuel me ajudou a me corrigir muito. Emmanuel me ensinou a falar, escrever. Emmanuel modificou a minha vida. E eu acredito que todas essas palavras que eu trago dos espíritos amigos são deles e não minhas. O jornalista não consegue nem combater de novo, porque a resposta foi de tanto amor e sobre ele, o Chico não contra-atacou, como a gente tem vontade de fazer. O jornalista foi escalando até o fim. E o Chico ocupava essa posição de muita humildade. Vocês pensam que todas as pessoas admiravam o Chico, gostavam dos seus livros? Tinha pessoas que iam revoltadas até ele, gritavam, escancaravam suas portas: como você não vai me trazer uma psicografia do meu filho? Eu preciso. Quem é você para falar isto ou aquilo? E Chico pacientemente perseverava no seu trabalho, porque ele sabia que cada um estava no seu momento evolutivo e ele tinha essa paciência de entender um por um, com amor. E eu penso que ele é um dos seres humanos que mais trouxe esperança para a gente, além de Jesus, e que pode nos guiar muito nos momentos difíceis. Então, quando o Chico olha para tudo isso, ele entende: gerações vêm, gerações vão. Isso faz parte. Hoje eu estou Chico Xavier, mas já estive essa mesma mãe que escancarou a porta, já estive esse jornalista que atacou. Se a gente entender isso, a gente para de se revoltar com a vida, porque nós já fomos todas essas outras versões, todas elas. Recomendo que vocês, quando quiserem se inspirar, busquem o Chico lá no YouTube. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Você sabe o que eles estão falando aqui em Eclesiastes, gente? Deus está contando para a gente que a nossa alma é eterna. E que quando Deus está olhando para a gente, Ele está olhando para tudo e para todas essas versões que a gente já foi. Aquilo que é, já foi. Eu estou, Adriana, não sou, Adriana, eu estou. E o que será já foi anteriormente, que é exatamente o que o Felipe falou hoje. Eu estou hoje vivendo a vida que eu escolhi, com os desafios que eu escolhi, porque Deus não botou goela abaixo os nossos desafios. Nós sentamos com Ele lá no plano espiritual e nós dissemos: ok, eu aceito. O planejamento da reencarnação é extremamente trabalhoso, com o consentimento de cada um de nós. É que a gente teve o brilhante presente de Deus e tem esquecido isso. Porque se a gente lembrasse, né, gente, do que a gente já fez, a gente estaria mergulhado na culpa e não conseguiria evoluir. Porque o planejamento é muito, muito bem feito. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aqui em Eclesiastes a gente tem uma reflexão tão profunda do que é a vida. É como se a gente se esquecesse desse propósito de Deus. E quando as coisas acontecem, a gente se esquece mais ainda, principalmente quando as coisas são difíceis. E quando as coisas são boas, aí sim, meu Deus, muito obrigada. Mas é muito difícil que alguém no meio do seu desafio olhe para os céus e diga: obrigada, Deus, você confiou em mim agora.
A gente, às vezes, não entende que inteligência é essa que Deus trouxe. E o homem, ele tem, o ser humano, ele tem essa angústia pela eternidade. A gente está vivendo agora uma época que todo mundo quer ficar jovem. Crianças se vestem como jovens. Adultos se vestem como jovens. Até idosos, às vezes, agora se vestem como jovens. Todo mundo quer ficar jovem. Procedimento estético em cima de procedimento estético. Por quê? Porque a gente quer ser eterno. De preferência, investimos bilhões, trilhões de dólares para encontrar vida em outro planeta, porque vai que a gente consegue ir para lá e viver até um tantinho mais. E vamos perdendo de vista, né, que a gente tem aqui agora. Então, Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Isso é um teste. Isso é um grande teste. E aí a gente vai vivendo achando que é invencível e as coisas vão acontecendo e o corpo vai colocando limite. Eu amo esse texto. E a história do Tudo Passa, do Chico Xavier, não sei se vocês sabem, meu marido estava contando para mim esses dias, que Emmanuel tinha contato com Nossa Senhora. E aí Chico pediu para Emmanuel, eu gostaria que você conversasse com ela por mim, afinal, né? Eu ajudo tantas pessoas, eu também quero uma mensagem de Nossa Senhora. E Emmanuel falou, tá bom, eu vou pedir para ela. Além do que, Chico sofria muito, Chico tinha muitos problemas de saúde, e nos momentos de mais aflição ele queria essa mensagem para poder ajudar ele também era humano. Então ele pede encarecidamente a Emmanuel, eu também quero uma mensagem de Nossa Senhora. E aí a mensagem que chega é, tudo passa. Ele, mas não tem mais nada mais assim, né? Tudo passa. E aí, vamos ler então o que é esse tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. Gente, seria bom até um dia vocês pegarem esse texto e imprimir. Coloca no lugar da casa de vocês, para ser a âncora da força de vocês ali naquele dia. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, os dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Então, essa mensagem de Nossa Senhora é enorme. O tudo passa é enorme, porque está falando de tudo isso que a gente conversou até agora. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isso também passará. Guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Imagine aquela imagem daquele mar revolto e aquela embarcação prestes a cair, mas ela não cai, ela permanece. E às vezes a gente está no meio desses tsunamis da nossa vida, né? Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desse nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação, e Deus confia, gente, na evolução de cada um de nós e do nosso planeta. Então, para aqueles que têm a ideia que o ser humano vai acabar, que o planeta vai acabar, não é a minha crença. Eu creio realmente no mundo melhor. Eu creio que justamente por todas essas tempestades, a gente vai ser capaz de fazer diferente um dia. Cada um no seu estágio evolutivo, mas a gente vai. Assim façamos a nossa parte para o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus.
aproveitando cada segundo e minuto. Por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Ou seja, gente, independente da vida que a gente tiver, da forma como for, do que a gente tiver feito, Deus vai estar sempre lá. E Ele não vai estar lá colocando o dedo sobre a nossa cabeça, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? O amor de Deus é um amor incondicional. Ele abraça o seu filho e Ele diz: você tem uma nova oportunidade todos os dias. Essa ideia de um Deus punitivo, que vai botar a gente para arder no fogo do inferno, não existe. Quem nos coloca, muitas vezes, no umbral, somos nós. E o pior inferno que muitas vezes a gente se coloca é na nossa própria vida, se enchendo de culpa, se colocando numa vida difícil para viver, se exigindo demais, sendo perfeccionista demais. Nós criamos o nosso próprio inferno. E principalmente quando a gente diz: eu sou infeliz por causa do meu marido, do meu vizinho, por causa disso, por causa daquilo. Por que estamos dando poder para essas pessoas nos tornarem assim? Cadê o nosso compromisso? Nós não somos vítimas da vida, não. Deus fez tudo certinho para nós. Então, todas essas reflexões bíblicas que eu trago para vocês nos fazem também levar para algum lugar, porque tá bom, Adriana, você vem, você fala tudo isso, e agora o que eu faço com isso? Eu adoro essa pergunta: o que eu faço agora? Então eu tenho algumas dicas que eu trago para mim, vejo se faz sentido para vocês, né? Em primeiro lugar, viva o amor. Viva mais intensamente esse momento de presença com seus amores. Perdoem os seus irmãos de caminhada. Mas é que minha irmã me falou uma coisa em 1996, eu até hoje não perdoei. Se você não oferece o perdão, quem fica mal com isso é você. E perde a oportunidade também do seu irmão. Mas o meu irmão até já morreu. Perdoe, porque ainda dá tempo. Tua alma é eterna. A alma do seu irmão também é eterno. Tem uma expressão que se usa muito na internet hoje, são os alecrins dourados, né? Nós não somos alecrins dourados, seres perfeitos, incólumes, não. Ferimos e somos feridos. É que é duro, né? A gente acreditar que a gente também, às vezes, peca com o outro, né? Duro a gente assumir que ele tem nossa sombra também, né? Adriana, se a gente perdoa alguém que já foi, nós estamos ajudando, nós estamos trabalhando na seara de Jesus, porque se estava doendo para você aquela prova, aquele desafio que você teve com o irmão, você vai se libertar e você ajuda ele a se libertar. Esse é chamado o obsessor. Exato. Então o obsessor é um irmão nosso. O obsessor não é um adversário, um inimigo. O obsessor é um amigo, é um professor. Sabe aquele professor que te exige? Então, quando você aprende, ele também aprende, ele vai, ele segue. Então, se é eterno, não tem assim: ele morreu, não pude falar perdão para ele, fale agora. E tem que vir do fundo do coração. Porque às vezes eu vejo muito no consultório assim: tá bom, perdoo. Não. Isso que você falou é o que eu acredito, gente. Não tem espírito ruim acompanhando a gente. Nós é que esquecemos, né, de como foi a nossa trajetória espiritual nesta vida e nas outras. E se esse espírito, que nós chamamos de obsessores e queremos retirar, limpar, são humanos que viveram conosco e que muitas vezes estão esperando isso, um olhar de amor. Então, é duplamente curativo, como você falou, fazer isso. Então, eu me ajudo e ajudo quem está lá. E às vezes pode acontecer, porque eu digo que com a parte espiritual é mais fácil, porque o espírito está mais resignado. Mas às vezes com os vivos isso é difícil. Porque daí, então tá, Adriana, eu vou correr lá e eu vou falar para minha irmã que eu perdoei o que aconteceu em 1996, e a irmã já está tão machucada pelos anos que passaram que ela vai dizer
mas eu é que não te perdoo. E aí? Aí que eu penso que é o desafio da gente se manter no nosso amor, que é então eu lhe respeito. Porque se eu levei tantos e tantos anos para chegar nisso, eu imagino que você também tem o seu tempo. Mas aqui, no meu coração, você tem um lugar. Para mim, você tem um lugar. E aí a gente entende que a gente também tem que respeitar o momento do outro, porque senão, então tá, então eu fui lá, falei pra minha irmã, falei que eu estava perdoando ela falou que ela não me perdoou, então pronto, tô com raiva de novo dela. Então isso não foi perdão. Perdão é muito mais profundo. Na economia das coisas boas, do perdão, do amor, se tem um ciclo que não está rodando, então não está tendo perdão. Eu não cedo, você não cede, é uma roda travada, né? Não circula. Para esse disco começar a girar, eu ofereço. Isso. Eu ofereço e eu dou o primeiro movimento, porque como é que eu posso querer do mundo, das pessoas, do universo, algo que eu não dou? Exato. Então, se eu puser a roda para girar, a roda do perdão para girar, ela vai girar e uma hora ela vai chegar em mim. E eu gosto muito dessa imagem que traz, porque imaginem essa roda parada. E Deus falava, precisamos, Chico também falava, precisamos pagar o mal com o bem. Então, pequenas trocas do bem são pequenos movimentos, como ele nos disse aqui agora, que a gente vai trazendo para a roda. E um pouquinho que eu faço por dia, e um pouquinho que eu trago no meu coração, já é o movimento para fazer a roda girar. E talvez não seja nesta encarnação que você vai receber o perdão de volta. O que significa que a gente tem que perseverar na nossa fé. Nós somos responsáveis pela nossa própria purificação. O outro vai ter o seu momento. Agora, se a gente só vincular a nossa felicidade ao outro, a nossa leveza ao outro, a gente não vai sair do lugar. Então é bem isso, são as trocas do bem. Então a pessoa lhe entrega o mal, ok, agora eu lhe entrego o bem. Eu lhe entrego o bem. Ou às vezes é o momento de Eclesiastes, lá no início da palestra que eu falei para vocês, que é o momento de você voltar o pezinho para trás e falar assim, deixa eu pensar melhor. Porque se eu agir com a minha cabeça quente agora, eu vou botar tudo a perder mesmo. Então, é muita sabedoria. Coloque em prática as suas ideias. A nossa alma sabe aquilo que nos alegra, nos preenche, nos emociona, para sentir que a vida vale a pena. Mas eu não tenho alegria nenhuma de viver. Vamos buscar essa alegria? O que você gosta de fazer? Eu pergunto para meus pacientes, quando vocês eram pequenininhos, o que vocês gostavam de fazer? E tem uma série de pacientes que vão lembrando dos seus hobbies, dos seus prazeres, das suas criações, das suas pinturas. Eu tive um paciente adulto meu que começou a soltar pipa de final de semana. Coisas simples que trazem energia para a gente. Autoconhecimento. Porque a gente investir em entender nossa personalidade para melhorar a nossa resiliência, para melhorar o bem-estar aqui na vida mesmo. Para não ficar na posição de vítima do destino. Então a pessoa continua me oferecendo mal, então tá tudo bom mesmo, não tem o que fazer. Não, que você seja a pessoa que se entenda para saber como agir com este desafio, que inclusive às vezes foi a gente que plantou, Que a gente não era ignorado, Dialogue mais, principalmente com a gente mesmo, para a gente não perder de vista a evolução, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Para não perder de vista a nossa evolução, para não sair daqui desse planeta, lá para o plano espiritual de qualquer jeito. E o que é esse dialogue mais? As pessoas enchem a sua cabeça de um monte de coisa, rede social o dia inteiro, aí chega final de semana, música alta, bebida, parece que não tem aquele momento de voltar para dentro e falar, como eu estou me sentindo hoje, qual é o sentido da minha vida, estou no caminho bom, estou no caminho bom, vou fazer um trabalho voluntário, não vou, o que eu vou fazer a partir de agora? As pessoas não olham para dentro mais. Selecione as informações, o mundo digital não é um problema. Todo mundo fala para mim, o grande problema é que a gente está hoje no mundo digital. Não, o mundo digital facilitou um monte a nossa vida. O problema é que a gente esquece de selecionar o que a gente vai ler, ouvir, falar. Eu, quando eu vejo coisa ruim, tragédia, eu já passo, assim, nem vejo. Porque aquilo vai mexer com a vibração do meu espírito naquele dia. Eu vou ter que lidar com aquilo, gente. Então escolham, Tem gente que é viciada em notícia ruim. Mas depois não fica bem,
Dissemine o amor e felicidade. Cure-se para ver o mundo com mais amor, para espalhar palavras mais positivas e edificantes. Quando o Chico estava lá, olhando para o jornalista, ele não estava pensando, nossa, esse jornalista, hein? Que cara durão, hein? Esse daí é do mal mesmo, veio aqui para me detonar. O Chico não estava pensando isso, porque o Chico estava tão curado que ele olhava e pensava, ok, esse irmão de caminhada hoje está me trazendo isso, e eu preciso encontrar dentro de mim forças para falar com ele com amor, para ajudá-lo nesse estado evolutivo. Olha a diferença disso tudo, gente. Não é lindo de se ver? E a minha dica final para vocês é isso, né? Façam bom uso do tempo de vocês, porque passa. Olha só, a palestra já passou, como foi rápido. Passou. Hoje vocês já estão olhando para mim e estão passado. Olha que coisa mais doida que é o tempo. A gente que dividiu, né, passado, presente e futuro para Deus, é um momento só, chamado vida. Então olhem mais para o céu. Nos momentos que estiverem muito estressados, vão para a natureza, né? Olha aqui, nós podemos sair aqui agora, olhar para esse céu lindo que está lá fora, abracem seus amores, se deem a oportunidade, se vocês têm relações saudáveis, de envelhecer ao lado de alguém. Hoje nós temos casamentos que acontecem 5, 6, 7 vezes, as pessoas não têm mais o tempo de aceitar amar o outro. Então, se for saudável, invista, tão bom, né? E principalmente, gente, cuidem dessa jornada que vocês estão tendo aqui agora. Né? Busquem suas leituras, façam suas seleções do que vocês querem trazer para a vida de vocês. Cuidado, porque a gente se distrai muito, muito rápido. Olha, sempre trava nesse slide, né? Enfim, gente, ele vai nos ajudar aqui. Próximo slide vai ter os meus contatos. Vocês podem me procurar. Travou, né? Travou, eu não fiz de novo, não. Achei para vocês lembrarem, gente, que é isso mesmo, né? Façam bom uso. Para quem quiser depois, gente, minha rede social, Instagram é Adriana Garvin Ramos, tudo juntinho. Vocês podem me achar por lá. Ai, Adriana, tenho uma dúvida, ou você me fez pensar, lembrar de tal situação. Eu adoro poder trocar com vocês, tá? Então me procurem por lá. Também temos disponíveis aqui na casa os livros Historinhas do Céu, em que o valor é inteiramente da instituição, tá? Então fica tudo aqui para a Casa Bezerra de Menezes, não veio nada para mim. Que é o meu trabalho, que eu dedico como o Chico fez. Então o Chico psicografava os seus livros e doava. É exatamente o que eu faço. Eu psicografo, imprimo esses livros e dou inteiramente para as instituições de caridade. Hoje a gente já tem, né, a felicidade de poder dizer que Historinhas do Céu já se reverteu em milhões de cestas básicas, a gente já conseguiu fazer muitos tratamentos de saúde para as crianças, converteu já em merenda, material escolar. Então, assim, que a gente possa, da nossa forma mais singela, delicada, contribuir também para esse tal mundo melhor que a gente tanto gostaria de viver, né? Então, eu agradeço por cada um de vocês. Estou disponível se tiver alguma dúvida, alguém gostaria de falar ou tirar alguma dúvida agora. Tá tudo certo? Então tá bom. Muito obrigada. Passo a palavra para você, pode ser? Feliz? Enquanto a gente vai finalizando aqui, a gente vai tentar colocar o último slide para que os contatos da Adriana fiquem aí, tá? Mas eu vou tá? E aí, enquanto a gente vai tentando aqui, é engraçado como a escolha do tema inicial, que eu achei que não tinha muito a ver, né? Ele converge perfeitamente, né? O quanto a gente às vezes tem um olhar muito vitimizado da coisa, né? Do quanto que a gente não olha muito as coisas que a gente vê, faz, acumula, e o quanto que isso tem trazido consequências para a gente. Então, essa é uma reflexão para mim muito
A palavra é pesada porque a gente sabe a responsabilidade que a gente tem por tudo que a gente faz. Porque é mais fácil a gente responsabilizar o outro por tudo que é ruim na nossa vida. É muito mais fácil. Né? Então, é importante essa reflexão. Quando ela fala sobre o tempo, né, eu achei bem interessante porque, basicamente, a gente tem que saber viver o presente. Saber viver o presente. Porque aí o passado já foi, o futuro a gente não sabe. Mas, fazendo a coisa certa, a gente chega lá. Né? Bom, então vamos... Vamos bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto a gente vai tentando ali, vamos para o passe coletivo. Os passistas, por favor, se posicionem. E para a vibração, a Sandra vai fazer para a gente também a vibração, né? Então, vai lá, Sandra. Obrigado. Agora, vamos ficar serenos, nosso coração tranquilo, fechemos os nossos olhos, confiantes no amigo Mestre Jesus, que aqui está conosco hoje. Vamos abrir os nossos corações. Dê um sorriso para você mesmo. Coloque um sorriso aí. Possa sorrir. Sorria para você. Experimente isso que eu estou pedindo, que é bom, porque esse sorriso que a gente coloca no nosso rosto, ele vai para o nosso cérebro e manda uma mensagem de que tudo está bem, de que você está bem, que você está feliz e você é filho de Deus. Coloque esse sorriso no seu rosto. Então, em vibrações de amor, paz e conforto, vamos pedir pelos nossos irmãos sofredores. Eles que aqui vieram hoje para assistir a palestra da Adriana, que nos acompanham, que estão aqui aprendendo conosco. Pela paz no mundo e no Brasil, pelos enfermos do corpo e da alma, vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, desconhecem que tudo passa, desconhecem que a vida passa, tem uma brevidade. Vibremos pelos desesperados, pelos que tentam abreviar a vida, perder a oportunidade. Vibremos pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Nós temos na sociedade, nós convivemos com pessoas com missões tão definidas para melhorar o mundo. Vibremos por essas pessoas. Vibremos pela Casa Bezerra de Menezes, que nos acolhe, nos proporciona tanto aprendizado que aqui estamos. Pelas crianças aqui do Educandário Bezerra, pelos seus familiares. Pelos trabalhadores do bem de todo o mundo. Vibremos agora pelos nossos lares. Lembre de sua casa. Leve esse amor para a sua casa, para os seus familiares. E agora pedimos, Jesus, por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos aproveitar esse momento de elevar as vibrações e fazer a prece final. Então continuem confortáveis, ainda mantendo essa vibração no alto. Obrigado, Senhor, por mais um domingo aqui em Ricos, um domingo de uma palestra maravilhosa da Adriana. Que possamos carregar essa mensagem bem lá no fundo, para que a gente traga isso para o resto da nossa vida. Que tenhamos conhecimento, que tenhamos consciência do tempo. Que cada um daqui
saia melhor do que chegou. Agradecemos aos bons espíritos que aqui vieram, também nos auxiliar, agradecemos a todas as pessoas que aqui estão e que tenhamos não somente um excelente domingo, mas uma excelente semana pela frente. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.